Leitura e interpretação de textos, sejam literários ou não literários, constituem uma das bases fundamentais da prova de língua portuguesa e representam um dos conteúdos mais cobrados nos concursos públicos, inclusive no concurso da Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo. O candidato precisa compreender não apenas o que está escrito, mas como e por que aquilo foi escrito. Interpretar envolve reconhecer estratégias linguísticas, intenções comunicativas, organização textual e efeitos de sentido criados pelo autor. Essa habilidade não é decorativa, ela é prática, aplicada e essencial para lidar com textos do cotidiano profissional e administrativo. Ao iniciar a leitura, o ponto principal é identificar o gênero textual. Textos literários, como contos, crônicas, poemas e trechos de romances, tendem a trabalhar com subjetividade, metáforas, figuras de linguagem e múltiplos sentidos. Neles, o autor busca provocar sensações, transmitir uma visão de mundo, explorar personagens, emoções e vivências. A linguagem é conotativa, aberta a interpretações simbólicas. Já os textos não literários seguem outra lógica. Reportagens, artigos de opinião, editoriais, notícias, resenhas, textos expositivos e informativos têm o objetivo de informar, argumentar, explicar ou orientar o leitor. Utilizam linguagem mais objetiva, formal e estruturada para transmitir informações com clareza. Perceber essa diferença inicial ajuda o candidato a entender o que o texto espera que ele capte. Depois de reconhecer o gênero, o próximo passo é localizar o tema. O tema é o assunto central em torno do qual o texto se organiza. Muitas vezes ele aparece explícito, mas em outras ocasiões surge apenas sugerido, exigindo atenção às escolhas lexicais, ao cenário apresentado e à progressão das ideias. Em concursos, é comum perguntarem qual é o tema, qual é o foco da discussão ou qual é o problema principal tratado no texto. É essencial separar tema de tese. O tema é o assunto, a tese é o posicionamento do autor sobre o assunto. Em textos literários, nem sempre existe uma tese clara, mas há sempre uma perspectiva, um olhar específico que conduz o leitor a determinada reflexão. Outro ponto relevante é compreender como o texto está estruturado internamente. Textos argumentativos apresentam introdução, desenvolvimento e conclusão, com ideias organizadas de forma lógica. Textos narrativos contam uma história, com personagens, tempo, espaço, conflitos e desfechos. Textos descritivos detalham características de pessoas, lugares ou objetos. Textos expositivos explicam conceitos ou informações. Saber identificar a estrutura é indispensável, porque muitas questões exploram justamente essa organização, perguntando, por exemplo, sobre função de parágrafos, relação entre partes do texto ou efeitos do encadeamento de ideias. A interpretação também depende da capacidade de observar os recursos linguísticos. Conectivos são marcadores que orientam o leitor e indicam relações entre ideias. Conectivos de causa, consequência, oposição, comparação, conclusão e condição são essenciais para entender o raciocínio do texto. Pronomes, expressões adverbiais e elementos de coesão ajudam a identificar retomadas, referências e progressões. Outro aspecto muito explorado em provas é o valor semântico das palavras. Uma mesma palavra pode adquirir sentidos diferentes dependendo do contexto. O candidato precisa aprender a deduzir significados a partir da leitura e não depender apenas de memorização prévia. Em textos literários, a interpretação exige sensibilidade para perceber efeitos de estilo como ironia, metáfora, hipérbole, personificação e outras figuras de linguagem. Esses recursos ampliam sentidos e não devem ser entendidos de forma literal. Já os textos não literários, a atenção deve estar voltada à intenção comunicativa, informar, argumentar, persuadir, expor dados ou orientar comportamentos. Muitas vezes, a chave da resposta está em identificar exatamente o objetivo do texto. Um erro comum em provas é interpretar de acordo com o que o candidato já sabe ou acredita, e não com o que o texto realmente apresenta. Em concursos, toda resposta deve ter respaldo direto nas informações fornecidas. Mesmo quando o texto é opinativo,
A opinião válida é a do autor, não do candidato. Por isso, é fundamental ler com atenção, evitar leituras apressadas e não preencher lacunas com crenças pessoais. As bancas também costumam trabalhar com inferências. Inferir não é inventar, mas deduzir a partir das pistas que o texto oferece. Para isso, o leitor precisa observar detalhes como escolhas vocabulares, mudanças de tom, contrastes, implícitos e subentendidos. Em textos literários, isso aparece na construção de personagens e ambientes. Nos não literários, surge no modo como o autor apresenta dados ou estrutura argumentos. Por fim, interpretar bem significa relacionar partes do texto, compreender o conjunto e identificar a intenção comunicativa final. Questões de concursos costumam ser elaboradas com alternativas muito parecidas, diferenciadas por detalhes. O candidato que lê com profundidade, analisa a coerência interna e observa a função dos elementos linguísticos tem clara vantagem. Sinônimos e antônimos fazem parte do estudo semântico da língua e são conteúdos recorrentes em provas de concursos, incluindo a prova da Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo. Compreender esses conceitos vai muito além de decorar listas de palavras. Envolve interpretar o contexto em que cada termo aparece e perceber como a substituição vocabular pode alterar, ampliar ou preservar o sentido de um enunciado. O examinador geralmente utiliza esse tema para avaliar a precisão vocabular do candidato e sua capacidade de entender nuances da língua. Sinônimos são palavras que apresentam sentidos semelhantes ou próximos. No entanto, é importante destacar que, na prática, raramente dois termos são absolutamente equivalentes em todos os contextos. Muitas palavras são sinônimos apenas em determinadas situações. Isso significa que o candidato precisa considerar o contexto antes de decidir se duas palavras realmente podem substituir uma a outra sem prejuízo do sentido. Por exemplo, os verbos examinar, observar e analisar podem ser sinônimos em certos contextos, mas em outros cada um deles traz uma carga específica de ação, intensidade ou finalidade. Em provas, as bancas muitas vezes criam alternativas que parecem corretas por causa da semelhança superficial entre palavras, mas que não se encaixam perfeitamente na frase apresentada. Os antônimos, por sua vez, são palavras de sentido oposto. Assim como no caso dos sinônimos, os antônimos também dependem do contexto. Uma palavra pode ter mais de um antônimo, a depender do sentido que assume em determinado uso. O termo claro, por exemplo, pode ter como antônimo escuro, mas também pode ter como antônimo duvidoso ou confuso, dependendo do enunciado. Esse tipo de variação semântica é exatamente o que as bancas costumam explorar, cobrando do candidato não apenas o conhecimento vocabular, mas a capacidade de interpretar o significado real da palavra dentro do texto fornecido. O estudo de sinônimos e antônimos está diretamente ligado ao domínio lexical. Quanto mais o candidato lê e amplia seu vocabulário, maior sua capacidade de perceber relações de sentido com precisão. As provas frequentemente apresentam trechos de textos e pedem ao candidato para substituir uma palavra por outra que mantenha o sentido original ou identificam alternativas em que a troca altera indevidamente o significado. Também podem aparecer questões que pedem para identificar o antônimo mais adequado para uma palavra destacada, considerando o sentido global do texto. Outra forma comum de cobrança envolve expressões idiomáticas, locuções verbais e adjetivas e palavras polissêmicas. A polissemia, que é o fenômeno de uma palavra ter vários sentidos, exige atenção especial. A banca pode apresentar uma palavra que o candidato conhece em um sentido, mas que no texto aparece com outro valor. Nessas situações, tanto a escolha do sinônimo quanto do antônimo dependerá exclusivamente da interpretação correta do contexto. É isso que separa um candidato que domina a leitura literal de um candidato que domina a leitura interpretativa. Além disso, vale destacar que sinônimos podem gerar mudança de registro linguístico. Alguns termos são mais formais, outros mais coloquiais. Uma frase construída para um texto administrativo, técnico ou institucional, como os que frequentemente aparecem em concursos, não pode ser substituída por palavras que comprometam o nível de formalidade. Portanto, o candidato precisa considerar não apenas o sentido, mas também o estilo e o tom do texto. O estudo de sinônimos e antônimos também ajuda o candidato a compreender melhor a progressão textual. Muitas vezes, identificar uma relação de oposição dentro do texto
é essencial para entender a argumentação. A presença de conectores como porém, entretanto, todavia ou apesar de indica contraste, e esse contraste pode estar ligado ao uso de termos opostos. Da mesma forma, o uso de palavras repetidas ou equivalentes pode reforçar uma ideia central, sustentando a coerência argumentativa do texto. Em resumo, dominar sinônimos e antônimos é dominar parte importante do funcionamento da língua. Essa habilidade permite interpretar textos de maneira mais precisa, compreender nuances de significado, evitar interpretações equivocadas e responder com segurança às questões que exigem substituição vocabular ou identificação de oposição semântica. O candidato que desenvolve essa competência se torna mais preparado para enfrentar tanto questões diretas de vocabulário quanto questões interpretativas mais complexas. O estudo do sentido próprio e figurado das palavras é essencial para a interpretação de textos e aparece com frequência nas provas de língua portuguesa dos concursos, inclusive no concurso da Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo. Entender essa diferença permite ao candidato perceber quando o texto está usando a linguagem de forma objetiva e direta ou quando está explorando sentidos ampliados, simbólicos ou metafóricos que exigem interpretação mais profunda. O sentido próprio, também chamado de sentido denotativo, é o significado literal das palavras, aquele registrado nos dicionários e usualmente empregado na comunicação objetiva. É o sentido utilizado em textos informativos, técnicos, científicos e administrativos, quando o objetivo é transmitir dados, instruções ou explicações sem espaço para ambiguidade. Por exemplo, ao dizer que o prédio tem 10 andares, o texto usa o termo andares em seu sentido próprio, referindo-se exatamente às divisões físicas de uma construção. Esse tipo de linguagem busca precisão, clareza e objetividade, características necessárias em documentos e comunicações oficiais. O sentido figurado ou conotativo ocorre quando a palavra é utilizada de maneira não literal, atribuindo-lhe um significado simbólico, subjetivo ou metafórico que exige interpretação mais profunda. Esse uso é comum em textos literários, crônicas, poemas, discursos persuasivos e até manchetes jornalísticas que frequentemente recorrem a expressões figuradas para gerar impacto ou sugerir interpretações. Quando alguém diz que ele carregava o mundo nas costas, não está falando de um peso físico real, mas de uma responsabilidade emocional ou social extremamente grande. É a partir desse sentido figurado que o leitor deve perceber a intenção implícita do autor e interpretar o efeito de sentido produzido para a interpretação do texto. As bancas examinadoras costumam utilizar esse conteúdo para avaliar a capacidade do candidato de distinguir entre o sentido literal e o sentido figurado dentro de um texto. Muitas questões destacam uma palavra ou expressão e pedem para identificar se ela está sendo utilizada em seu valor próprio ou figurado. Outras exigem que o candidato explique o efeito de sentido criado pela linguagem figurada ou substitua a expressão metafórica por um equivalente de sentido próprio. Em textos argumentativos, o uso de metáforas e comparações pode reforçar uma ideia ou enfatizar um ponto de vista, e a compreensão disso é fundamental para interpretar corretamente a intenção do autor. Um aspecto importante é que a interpretação do sentido figurado exige sempre atenção ao contexto. Palavras polissêmicas, aquelas que apresentam vários significados, podem transitar entre o sentido próprio e o figurado, dependendo da construção linguística. Por isso, não adianta o candidato conhecer apenas o significado básico da palavra. É preciso observar como ela se relaciona com as demais informações do texto. Em muitos casos, a banca explora justamente essa mudança de sentido. A palavra aparece com um valor comum em uma frase e com valor metafórico em outra, exigindo que o candidato identifique a diferença. Além disso, expressões idiomáticas são fortes exemplos de linguagem figurada. Quando se afirma que alguém meteu os pés pelas mãos, não se está descrevendo um movimento físico, mas um erro cometido por desatenção ou desorganização.
Entender essas expressões depende não apenas de vocabulário, mas também de competência interpretativa. As bancas podem perguntar o significado da expressão dentro do texto, solicitar paráfrases ou pedir que o candidato identifique a intenção comunicativa por trás da linguagem figurada. Também é importante destacar que o uso do sentido figurado não é exclusivo dos textos literários. Mesmo textos de caráter informativo ou jornalístico podem recorrer a metáforas para tornar a mensagem mais clara ou impactante. O candidato precisa estar preparado para reconhecer quando o autor utiliza esse recurso para facilitar a compreensão, chamar a atenção ou destacar um aspecto importante do assunto tratado. Na prática, isso exige leitura cuidadosa, observação do contexto e capacidade de relacionar informações. Por fim, diferenciar sentido próprio e figurado contribui para uma interpretação mais precisa e evita erros comuns nas provas. Muitos equívocos acontecem quando o candidato interpreta literalmente uma expressão que o texto usa de forma figurada, ou quando tenta atribuir valor metafórico a uma palavra que está sendo utilizada em seu sentido literal. Dominar essa distinção fortalece a habilidade de leitura crítica e permite responder com segurança questões que envolvem semântica, estilo e efeitos de sentido. A pontuação e as classes de palavras constituem a base da estrutura da língua, influenciando diretamente o sentido, a clareza e a organização dos textos. Em provas de concursos, especialmente na Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo, esses conteúdos são explorados para avaliar se o candidato compreende não apenas a forma, mas o efeito que cada elemento gramatical exerce dentro do enunciado. Saber identificar e interpretar essas estruturas ajuda a entender relações lógicas, identificar funções e evitar ambiguidades. A pontuação é um conjunto de sinais que estruturam o texto e orientam a leitura. Cada sinal tem função específica. A vírgula, por exemplo, separa elementos dentro da frase, marca intercalações, destaca adjuntos adverbiais deslocados e indica mudanças de ritmo. Seu uso inadequado pode alterar completamente o sentido da frase. O ponto final encerra uma ideia completa. O ponto e vírgula é usado para separar orações longas, explicações extensas ou itens complexos. Os dois pontos introduzem exemplos, falas, citações ou explicações. O travessão destaca intervenções na fala e marca diálogos. Os parênteses isolam informações acessórias. A pontuação, portanto, é um recurso de coesão que organiza o pensamento do autor e orienta o leitor na interpretação adequada do texto. Quanto às classes de palavras, cada uma desempenha uma função essencial no enunciado. O substantivo nomeia seres, lugares, objetos, sentimentos e ideias. Ele é o núcleo de grande parte das construções frasais. Quando o texto utiliza substantivos concretos ou abstratos, gerais ou específicos, o autor determina o nível de precisão da mensagem. O adjetivo atribui características aos substantivos. Além de descrever, pode expressar opinião, julgamento ou avaliação, influenciando o efeito de sentido. Em textos argumentativos ou literários, adjetivos podem reforçar a intenção do autor, apontando valorações positivas ou negativas. O numeral indica quantidade, ordem ou fração, e é frequentemente usado em textos técnicos e administrativos, como os cobrados em concursos. Seu emprego exige atenção à concordância e ao sentido exato que expressa. O artigo, por sua vez, acompanha o substantivo e pode ser definido ou indefinido, revelando precisão, generalidade ou especificidade do referente. A escolha entre o e por exemplo, pode alterar a interpretação do leitor sobre o grau de determinação do termo. O pronome retoma, substitui ou referencia termos já mencionados, garantindo a coesão textual. Pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos, relativos e indefinidos estabelecem relações claras entre as partes do texto e evitam repetições desnecessárias. Em provas, frequentemente se explora a função do pronome e o sentido que ele imprime à mensagem, principalmente em questões de coesão e coerência. O verbo é o elemento que expressa ação, estado
ou fenômeno. A conjugação verbal marca tempo, modo, número e pessoa, e isso interfere diretamente na interpretação. Verbos no futuro podem indicar intenção. Verbos no condicional podem mostrar possibilidade. Verbos no imperativo revelam ordem, conselho ou solicitação. Além disso, tempos verbais ajudam a construir a narrativa, situando o leitor no passado, presente ou futuro. O advérbio modifica verbos, adjetivos ou outros advérbios, indicando circunstâncias como tempo, lugar, modo, intensidade e negação. A presença ou ausência de um advérbio pode alterar completamente o sentido da frase. Em textos argumentativos, advérbios frequentemente reforçam certeza, dúvida ou intensidade da afirmação. A banca pode explorar essa nuance, pedindo para interpretar o impacto de um advérbio no enunciado. A preposição é o elemento que liga termos, estabelecendo relações como causa, finalidade, posse, companhia, instrumento ou lugar. Seu valor semântico define a maneira como os elementos se conectam. Substituir uma preposição por outra pode modificar totalmente o sentido da frase. Por isso, compreender preposições e suas locuções é fundamental para acertar questões que envolvem sintaxe e interpretação. A conjunção, finalmente, é a responsável por articular orações e ideias, estabelecendo relações de adição, oposição, causa, consequência, comparação, condição e outras. Conjunções como mas, porque, embora, portanto, e, ou e contudo orientam a lógica argumentativa do texto. Identificar corretamente a função da conjunção é fundamental para compreender o raciocínio do autor e interpretar conclusões ou contrastes. Nas provas, as questões exploram justamente essas sutilezas. O ChatGPT disse: a concordância e a regência, tanto verbal quanto nominal, são pilares da organização sintática do português. Esses conteúdos aparecem com frequência nas provas de concursos porque revelam se o candidato compreende a relação entre os termos da frase, a lógica gramatical e o efeito de sentido produzido pelas escolhas linguísticas. No concurso da Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo, dominar essas regras é indispensável para interpretar e analisar corretamente estruturas textuais e para reconhecer construções inadequadas. A concordância verbal é a relação que se estabelece entre o verbo e o sujeito. O verbo deve concordar com o núcleo do sujeito e não com termos acessórios, adjuntos ou palavras que confundem o leitor. É fundamental identificar quem realmente pratica a ação. Em casos simples, o verbo concorda com o sujeito no singular ou no plural. No entanto, há situações em que a prova costuma explorar exceções, como sujeitos compostos, expressões coletivas, porcentagens, sujeitos oracionais e construções com aposto. Quando o sujeito composto está posposto ao verbo, por exemplo, admite-se o plural ou o singular, dependendo da ênfase pretendida. Quando o verbo vem antes de núcleos diferentes ligados pela conjunção ou, o sentido da frase definirá a concordância. Se a ideia for de exclusão, o verbo vai para o singular. Se for de inclusão, pode ir ao plural. A concordância nominal trata da relação entre adjetivos, artigos, numerais, pronomes e o substantivo a que se referem. O adjetivo deve concordar com o substantivo quanto a gênero e número. Quando há dois ou mais substantivos que exigem apenas um adjetivo, surgem possibilidades de concordância, dependendo da ordem e do gênero desses substantivos. A banca pode explorar, por exemplo, expressões formadas por termos sinônimos, enumerações ou situações em que o adjetivo se refere a uma ideia global, não a palavras isoladas. Além disso, há casos especiais envolvendo palavras que funcionam como adjetivos, mas possuem flexão restrita, como meio, bastante, só e mesmo, cujo uso exige atenção porque variam conforme a função desempenhada na frase. A regência verbal diz respeito à relação entre o verbo e seus complementos, indicando se o verbo necessita de objeto direto, objeto indireto ou de uma preposição específica. Muitos verbos mudam de sentido quando mudam de regime. Por exemplo, assistir pode significar ver e exige preposição, ou prestar ajuda, sem preposição.
Esse tipo de ambiguidade é amplamente explorado nas provas. Além disso, verbos transitivos indiretos requerem preposição obrigatória, e erros comuns acontecem quando o candidato tenta omitir essa preposição ou substituí-la inadequadamente. A banca também trabalha com verbos que admitem dupla regência, cada uma com um sentido levemente diferente, o que exige leitura atenta do contexto. A regência nominal, por sua vez, estabelece a relação entre nomes, como substantivos, adjetivos e advérbios, e os complementos que exigem. Assim como ocorre com os verbos, certos nomes pedem determinadas preposições para completar o sentido, como amor a, respeito por, aversão a, orgulho de. Esses complementos não são aleatórios. Cada nome possui um padrão de regência que deve ser observado. Em muitos casos, o domínio da regência nominal contribui diretamente para a precisão textual, evitando construções que soam inadequadas ou que sugerem sentido diferente do pretendido. Concordância e regência estão profundamente ligadas à clareza e à coesão. O erro em qualquer uma delas compromete o entendimento da frase, altera o sentido ou gera ambiguidade. Por isso, as bancas costumam inserir questões que exigem identificar se a relação entre verbo e sujeito, ou entre nome e complemento, está estabelecida corretamente. Além disso, podem explorar situações de paralelismo sintático, exigir análise de estruturas comparativas, apresentar frases longas com termos intercalados ou deslocados e avaliar a capacidade do candidato de reorganizar a frase sem violar regras de concordância ou regência. Em síntese, dominar esses conteúdos significa compreender a estrutura lógica da língua. A concordância garante a harmonia formal entre os termos. A regência assegura a ligação correta entre eles. Juntas, elas sustentam a estrutura frasal e contribuem para a interpretação adequada do texto. O candidato que domina essas relações responde questões com mais precisão e evita cair em pegadinhas baseadas em construções aparentemente corretas, mas que violam normas gramaticais fundamentais. A colocação pronominal e o uso da crase são temas centrais da gramática normativa e aparecem com frequência em provas de concursos, incluindo as da Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo. Esses conteúdos exigem atenção às regras, ao contexto e às relações sintáticas, pois qualquer mudança na posição do pronome ou no emprego da crase altera o sentido, a clareza e a formalidade do texto. Dominar esses tópicos é fundamental para interpretar corretamente os enunciados e reconhecer construções adequadas. A colocação pronominal trata da posição dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. As três possibilidades são próclise, pronome antes do verbo, ênclise, pronome depois do verbo, e mesóclise, pronome no meio do verbo. A próclise ocorre quando há fatores atrativos, como palavras negativas, pronomes relativos, pronomes indefinidos, advérbios sem pausa, conjunções subordinativas e expressões exclamativas. Em frases como não o encontrei ou quando me telefonou, o pronome obrigatoriamente deve vir antes do verbo. A ênclise aparece quando não há fator atrativo e a frase inicia com verbo ou quando há pausa após um termo. Exemplos são entregou-me o documento ou falei-lhe ontem. Já a mesóclise, que é raramente usada no cotidiano, ocorre com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, quando não existe palavra atrativa, como em dir-lhe-ei ou cantar-lhe-ia. Embora pouco utilizada, ela pode aparecer em provas devido ao caráter formal da norma culta. Outro ponto relevante é a diferença entre a colocação pronominal na linguagem falada e na linguagem formal. Em contextos formais, como documentos administrativos, editais e textos técnicos, evita-se iniciar frases com pronomes oblíquos. Por isso, bancas costumam questionar o candidato sobre a forma correta em estruturas que exigem ênclise ou próclise. Além disso, os examinadores frequentemente exploram construções com locuções verbais, situação em que o pronome pode se ligar ao verbo principal ou ao verbo auxiliar, desde que respeitadas as regras de colocação. Exemplos: vou me lembrar ou lembrar-me-ei, ambos corretos, mas sujeitos à análise de estilo e formalidade. O segundo tema essencial é a crase, que representa a fusão da preposição a com o artigo feminino a,
ou com pronomes demonstrativos iniciados por a, como aquela. Seu uso depende de duas condições simultâneas: o termo anterior exigir a preposição a e o termo seguinte admitir artigo feminino. Em fui à escola, o verbo ir exige a preposição e o substantivo escola admite o artigo, sendo obrigatória a presença da crase. A banca avalia se o candidato reconhece essa necessidade sintática. Em obedeci à diretora, o verbo obedecer exige preposição e diretora admite o artigo. Há casos em que a crase nunca ocorre. Isso inclui verbos que não pedem preposição, palavras masculinas, verbos no infinitivo, pronomes pessoais e nomes próprios de pessoa. Já em expressões adverbiais femininas, como à tarde, à direita, às vezes e à vontade, a crase é obrigatória, porque há uma preposição implícita acompanhando uma estrutura feminina fixa. As bancas exploram bastante essas expressões justamente porque muitos candidatos decoram as regras, mas não interpretam o contexto. Existem também situações facultativas. Quando o termo seguinte é um nome feminino indeterminado, o uso da crase depende da intenção do autor. Em vou a Roma e vou à Roma antiga, observa que o artigo só aparece quando o substantivo vem acompanhado de especificador. É também facultativo o uso da crase antes de pronomes possessivos femininos, como entreguei à sua mãe ou entreguei à sua mãe. Nesses casos, a banca pode pedir que o candidato identifique quando é possível, mas não obrigatório, utilizar o acento indicativo de crase. Outro aspecto explorado é o emprego da crase antes de pronomes demonstrativos, como aquele, aquela e aquilo. O acento não representa apenas a fusão com o artigo, mas também a junção com o a inicial desses pronomes, como em referir-me a aqueles documentos. A interpretação correta da regência do verbo é o que determina se haverá ou não crase. Em síntese, tanto a colocação pronominal quanto a crase são mecanismos que organizam a frase e orientam a leitura. Eles indicam vínculos sintáticos, esclarecem relações lógicas e mantêm a formalidade do texto. Erros nesses tópicos comprometem o sentido e a fluidez. Nas provas, as bancas exploram situações limite, exceções e construções que exigem a observação simultânea de vários elementos da frase. O candidato que entende as regras e sabe aplicá-las com base no contexto tem vantagem expressiva na resolução das questões.